Bom, pessoal, na sequência, falando de dados não estruturados, né, a gente vai tratar questões relacionadas com processamento de linguagem natural, que é processamento de texto, tentar derivar conhecimento automaticamente a partir de texto. Bom, e quando a gente fala de processamento de texto, processamento de linguagem natural, a principal questão que a gente tem que se deparar é: os computadores conseguem entender essa nossa linguagem, a linguagem humana? E qual a dificuldade associada a isso, né? E a principal dificuldade que a gente enfrenta na hora de ensinar os computadores a entenderem a linguagem humana é a questão da ambiguidade. A questão da ambiguidade semântica e sintática. Há alguns exemplos, por exemplo, uma ambiguidade sintática nessas frases aqui em inglês, né? Eu comi uma torta de cereja com sorvete. Ou eu comi uma torta de cereja com uma colher. Para a gente, que é humano, é muito fácil entender que o sorvete acompanhou a torta e que a colher foi usada para comer a torta, né? Como uma ferramenta para comer a torta. Mas para um computador isso é muito difícil, né? Porque esses dois elementos eles fazem parte da mesma função sintática, né? Então, para diferenciar uma construção e outra, o computador precisa do conhecimento do mundo externo, precisa saber o que um sorvete representa, o que uma colher representa. Agora, problemas ainda mais complexos, né? Mais questões de semântica. Por exemplo, a frase o astrônomo se casou com a estrela. Bom, se você precisa de conhecimento semântico, você tem que associar. Quando você está falando de estrela e falando de astronomia, de que você está falando? Bom, em geral, você está falando de estrelas no céu, né? De astros, né? Mas nesse caso está no contexto de casamento, então seria o contexto de uma estrela, provavelmente de filme, uma coisa assim, né? Então, mesmo usando dicas, né, semânticas, né, tentando associar estrela com astrônomo, isso é um desafio, né? Então é preciso de um novo nível de conhecimento para entender quais tipos de coisas poderiam se casar. Aqui um outro exemplo interessante, né? É uma frase descrevendo, né, que Jack chamou John às 6 da manhã. Aí ele o acordou. Ele ficou bem chateado com ele. Então vejam que aqui os eles, né, e o him aqui no inglês, veja que eles estão associados a pessoas diferentes, né? Mas nós, como humanos, a gente consegue entender pelo diálogo, pela cena, a gente consegue associar um ao outro. Mas para um computador fazer essa associação é muito difícil. Bom, definindo o problema de processamento de linguagem natural, ou Natural Language Processing, é um campo que une, né, ciência da computação, inteligência artificial e linguística computacional. E o objetivo desse campo é fazer com que as interações entre computadores e linguagem humana sejam bem intermediadas e bem compreendidas, para que a gente consiga extrair informação a partir disso. E, em geral, quando a gente está falando desse tipo de situação, a gente está dando ênfase em conjuntos de textos substanciais, bastante texto. Porque, obviamente, se a gente tem pouco texto, algumas pessoas conseguiriam gerar a informação que a gente precisa, né? Mas quando a gente tem texto em grande escala, a gente precisa de técnicas automatizadas para obter o conhecimento. Agora eu vou passar por diversos exemplos de uso de processamento de linguagem natural. Um primeiro exemplo que a gente está bem familiarizado é a questão de tradução de texto, né? Então, ferramentas de processamento de linguagem natural podem ser usadas para traduzir texto. Nesse caso aqui, um texto do português para o inglês. Essa tarefa de tradução, 10, 15 anos atrás, era praticamente inimaginável que a gente conseguiria esse nível de eficiência na tradução, né? Veja que foi uma tradução muito bem feita, né? Apesar de ter um pequeno problema aqui da sigla não ter sido traduzida. Mas, em geral, as construções estão muito coerentes. Outro exemplo importante de uso de processamento de linguagem natural é a compreensão e a resposta de perguntas, né? Por exemplo, o Google tenta fazer isso em diversos casos, né? Se a gente pergunta como eu chego na universidade, ele entende, né, que você está fazendo uma pergunta, ele entende que é uma pergunta
sobre direção, né, como chegar em algum lugar, e ele te oferece um caminho. Então, uma forma interessante, eficiente, né, de responder isso. Mas, de novo, a gente consegue ver as limitações, né, porque ele não percebeu que eu já estava na universidade. Então, sempre tem esses probleminhas. Mais um exemplo também do Google. O Google, para construir aquelas informações, aquelas caixinhas de informações que a gente frequentemente vê quando a gente faz uma consulta, ele se baseia no que ele chama de grafo de conhecimento, que é uma base de dados de conhecimento que o Google extraiu a partir de diversas formas diferentes de obter isso, mas muito disso foi obtido através do reconhecimento de texto nas páginas da internet, da Wikipedia e etc. Então, a partir desses conhecimentos, por exemplo, quando que Thomas Jefferson nasceu, quando que ele morreu, né, muitas vezes obtendo isso de textos na internet, esse grafo de conhecimento foi construído e ele é usado, né, na máquina de busca, mas em diversos outros produtos do Google também. Um exemplo muito importante hoje em dia, né, está acontecendo uma guerra bem significativa desses assistentes virtuais, né? E hoje em dia a gente tem assistentes tanto no celular, né, que a gente pode perguntar, né, Siri, o OK Google, ou a da Amazon, né, a Cortana, da Microsoft, e a gente tem até dispositivos que ficam em casa, né, especializados nisso também. Eles respondem a perguntas, buscam coisas na internet, fazem compras. Então são assistentes virtuais, e para isso eles precisam reconhecer a linguagem e comunicar com humanos através de linguagem. Outro exemplo agora também do Google, né, que já está disponível como um produto para alguns celulares do Google, é o Google Duplex, que é o assistente do Google fazendo ligações e agendando coisas para as pessoas. Então ele liga para um determinado serviço e consegue interagir com a pessoa que está do outro lado da linha para marcar seja uma consulta, um agendamento de cabeleireiro, como é mostrado no demo. Então, se vocês tiverem a oportunidade de assistir esse demo do Google, é bem interessante as capacidades desse sistema de conversar com o humano do outro lado e até interagir e fazer coisas que são bem típicas de humano, né? As pausas, o tipo de linguagem usada. Então é bem interessante. As técnicas mais avançadas de processamento de linguagem natural também estão sendo usadas para geração de texto, né? Então já são capazes de gerar texto em linguagem humana. Talvez a tecnologia mais famosa seja a GPT-3 do OpenAI, que é um modelo de linguagem bem elaborado, bem completo, que consegue gerar texto muito parecido com o texto de humano. Então você começa sugerindo um tópico, por exemplo, né, entre as aplicações da tecnologia, você começa sugerindo um tópico e ele é capaz de escrever um artigo inteiro baseado nos padrões que ele obteve de vários textos da internet. Então é bem interessante e é capaz a qualidade do texto gerado é muito alta. Tanto que o OpenAI considerou perigoso disponibilizar a tecnologia de forma aberta, né? Apesar de ser o objetivo da OpenAI disponibilizar inteligência artificial do modo mais democrático possível, essa ferramenta eles decidiram não disponibilizar abertamente, porque eles acharam que seria perigoso, porque isso pode ser usado para gerar fake news e gerar discursos de ódio e interações ruins entre pessoas em redes sociais e coisas assim. É possível achar algumas formas de testar uma versão anterior desse sistema. Mesmo a versão anterior dá para ver que várias construções são interessantes, né? Mas ainda não estão no nível da versão mais atual. Outro exemplo que eu gosto sempre de dar, quem não conhece, se tiver a oportunidade de assistir uns vídeos e aprender um pouco sobre esse sistema, é muito interessante. O IBM Watson, né, que é um sistema de inteligência artificial, né, um produto de inteligência artificial da IBM, lançado já há alguns anos. E se não me engano, em 2011, eles usaram esse sistema
para competir num jogo lá nos Estados Unidos, que é parecido com o Show do Milhão, que existia aqui no Brasil, né? Mas é um jogo de perguntas e respostas, né? E ele competiu contra os maiores ganhadores desse jogo de todos os tempos. Então essas pessoas, em geral, treinam muito para isso, eles são praticamente enciclopédias ambulantes, né? Então é muito difícil, obviamente, bater os jogadores humanos. Além disso, o Watson não teve nada facilitado para ele. Então ele tinha que processar as perguntas naturalmente e responder as perguntas naturalmente. Além disso, uma característica desse jogo é que as perguntas elas são dadas, na verdade, em formato de resposta. E aí o competidor precisa fazer uma pergunta, que seria a pergunta daquela resposta. Então, tem vários níveis de indireção que o Watson teve que superar para competir nesse jogo. Ele não só competiu, como ganhou dos maiores ganhadores de todos os tempos. Então, isso foi um grande marco da evolução dos sistemas de processamento de linguagem natural. Então, eu acho um marco muito interessante, muito importante. E eu acho também curioso, né, que um outro marco também desempenhado pela IBM, né, já ali na década de 90, né, foi quando um supercomputador da IBM, né, o Deep Blue, conseguiu ganhar do campeão de xadrez da época, né. E isso, na verdade, acabou tendo um impacto muito maior na mídia, muitas mais pessoas ficaram sabendo disso do que o caso do jogo lá do Jeopardy, recentemente com o Watson. E eu acho isso curioso, né? Porque, na verdade, quem entende de computação sabe que o problema de entender linguagem humana é muito mais difícil do que o problema de entender e saber jogar xadrez, né? E xadrez, por exemplo, você tem as probabilidades são finitas, você consegue saber o que você tem que explorar, para onde você pode ir, as regras são muito bem definidas. Linguagem humana é, por definição, infinita, as palavras por si só não têm sentido, elas precisam ser contextualizadas, depende de quem está falando. Então, essas coisas são muito complexas. Então, é engraçado que o problema do Watson, que é um problema muito mais avançado, acabou tendo menos atenção do que do Deep Blue, por questões psicológicas das pessoas, né? Deixar um campeão de xadrez é um problema, né? É uma pessoa muito inteligente, mas na verdade o que o Watson fez é muito mais impressionante. Bom, e para que a gente faz isso, né? Para que a gente quer processar linguagem natural? Qual o objetivo em geral? Bom, muitas vezes, né, frequentemente, o que a gente quer é gerar conhecimento a partir do texto, né? Porque quando a gente tem as coisas no formato não estruturado, como aqui, é muito difícil a gente, para um computador, né, ou mesmo para humanos, para a gente colocar um volume grande de texto num contexto, entender o que aquilo está representando, né? Já se a gente consegue adicionar estrutura, por exemplo, extrair aqui desses relatórios policiais onde aconteceram os crimes, quais foram os tipos de crime, as datas das vítimas, a gente consegue fazer mais coisas com essa informação. A gente consegue, por exemplo, fazer gráficos e mostrar como que foi a evolução desses casos, né? Então, conseguir entender a linguagem humana, né, e conseguir representá-la de uma forma que seja fácil para o computador gerenciar, nos dá a oportunidade de entender coisas em outros níveis, né, num volume maior. Bom, agora discutindo um pouco, né, dessas tecnologias que a gente comentou, das coisas que a gente falou de processamento de linguagem natural, vamos ver o que está bem resolvido, o que a gente ainda está precisando trabalhar, como que estão essas coisas. Só percebam que esse slide ele já tem alguns anos que foi construído, então muitas das coisas que está marcado como progresso em andamento, a gente já conseguiu avançar, e eu diria que está mais para o lado de próximo de ser resolvido, né? Mas a gente ainda tem coisas que ainda são bem difíceis, mas os avanços estão sendo feitos na direção de tratar esses problemas de uma forma muito rápida também. Agora, falando dos problemas que estão basicamente resolvidos, né? Detecção de spam, né? Por exemplo, quem usa o Gmail, né, já sabe, esse problema está basicamente resolvido há muito tempo, né? A gente não tem, uma vez ou outra a gente precisa lidar com um e-mail que passou pelo filtro de spam, mas isso é uma coisa muito rara.
Outra questão bem desenvolvida é identificar a figura de linguagem de cada palavra num texto, né? Saber que, por exemplo, sleep aqui está sendo usado como verbo, e etc. Esse tipo de coisa também foi muito bem pesquisado, é importante na área de processamento de linguagem natural e está razoavelmente bem resolvido. Detecção de entidades nomeadas, né? Pegar um texto e entender que tem parte do texto que está falando de determinados lugares, ou de determinadas organizações, ou de pessoas, né? Isso é o trabalho de reconhecimento de entidade nomeada, e considerando que as entidades podem ser representadas de forma diferente, né? Usando strings, textos, linguagens diferentes, diversas formas, não é um problema trivial, mas é um problema muito bem estudado já há muitas décadas e está relativamente bem resolvido. Coisas que a gente está progredindo, né? Mas que eu diria que hoje a gente já está indo para o ladinho verde e está bem resolvido também. Questões de análise de sentimento, pegar um texto e entender se o que a pessoa está dizendo naquele texto tem um sentimento positivo ou negativo, ou qual grau de positividade ou negatividade. Isso também bem estudado, relativamente bem resolvido. Resolução de correferência, né? Entender se o uso de pronome para qual elemento da frase aquele pronome se refere, né? Isso também estudado há muitas décadas, relativamente bem definido, bem resolvido. A desambiguação de palavras, né? Por exemplo, entender que nessa frase mouse foi usado no sentido de mouse de computador, não de camundongo, né? Bicho. Parsing das frases, que entender a estruturação hierárquica, né, da sentença, né, entender o que é a frase do substantivo, a parte do predicado e como que essas coisas se agrupam. Isso também é importante para a gente entender a interação entre as palavras numa sentença, né? Também bem estudado, relativamente bem resolvido. Tradução também uma das primeiras tarefas de processamento de linguagem natural. Hoje em dia, relativamente sob controle, a gente consegue traduções bem eficientes entre linguagens. Extração de informação, sair pela internet, por exemplo, obtendo texto e gerando conhecimento a partir disso, né? Como no Google Graph, Google Knowledge Graph, que eu falei um pouco antes, né? Isso também bem resolvido, tem técnicas bem definidas para fazer isso, modelos bem eficientes. Agora, coisas que ainda são difíceis, né? A gente tem sistemas que fazem essas coisas, são usados, tem muita coisa indo lá para o amarelinho, né? de estar relativamente bem resolvido, né? Tem um progresso bem definido, mas ainda muitos desafios. Primeiro, respostas a perguntas, né? A gente viu que o Google já tenta fazer isso, já faz com uma certa eficiência, mas ainda tem diversos desafios para a gente conseguir fazer isso de uma forma natural. Reescrever, né, um texto, né? Pegar um texto e gerar, né, a mesma informação, mas escrita de outra forma, isso é outra coisa que é estudada. Tem avanço sobre isso, mas ainda não está nos níveis de humanos fazendo isso. Sumarização de texto, né? Você pegar um artigo completo, né? Um texto escrito e sumarizar os tópicos mais importantes. Isso já tem produtos que auxiliam jornalistas a fazer esses sumários, né? Isso já é comercializado, mas ainda não é completo, você sempre precisa de uma revisão de um humano. Questões de diálogo, né? Hoje a gente tem sistemas de ligação que resolvem isso, como o Google Duplex, tem call centers implementando tecnologias de inteligência artificial para se comunicar com as pessoas, né? Então isso está relativamente avançado, mas ainda tem muitos desafios, né? Os diálogos ainda não são tão naturais quanto deveriam ser. Aí mais exemplos de por que isso é tão difícil, né? Por que é tão difícil a gente conseguir avançar nessas tarefas que a gente ainda tem problema. Primeiro, né, em muitos casos, os textos que são escritos, eles não usam a linguagem padrão, né? Você usa gírias e formas diferentes de escrever as palavras, a gente usa hashtag, a gente usa emojis, né? Então não é simples o computador entender todas essas variações.
Mesmo separar palavras, né, para tentar entender o significado das palavras é difícil, né? Então aqui você vê dois exemplos de como que um computador poderia decidir separar o New York e New Haven, né? Será que o York e o New deveriam estar juntos porque tem um tracinho entre eles, né? Será que é um substantivo composto? Ou são coisas diferentes, né? O computador teria que ter informação de contexto para conseguir separar aquilo. Então, mesmo definir o que são palavras, né? Ou quais são as parcelas mínimas, né? da linguagem, nesse caso palavras, até definir isso é complicado para o computador, né? A gente usa frases, né, representando outros sentidos, né, expressões idiomáticas, né, que conectam coisas, usam metáforas, né, para expressar determinados sentimentos. Obviamente, isso para o computador é muito difícil. A gente está todo o tempo criando novas palavras, novos neologismos. A gente tem dificuldade também de dar para o computador conhecimento sobre o mundo, né? Por exemplo, entender que nessa frase Mary e Sue são irmãs, mas na outra frase, né, na primeira frase elas são irmãs, então elas têm um relacionamento entre elas. Na segunda frase elas são mães, né? Então é uma outra palavra associada à família, só que obviamente isso não associa as duas. Elas são mães, mas em famílias diferentes, né? Então, para o computador entender isso é difícil. E, muitas vezes, como a gente representa os próprios nomes, né? Como que a gente representa, por exemplo, esse nome, um nome de filme, né? A gente usa conceitos da vida do dia a dia para definir um nome de filme. Como que o computador vai ver que, não, isso esse uso está sendo aplicado para nomear um filme. Isso não é simples. Mas a gente está, né, evoluindo bastante e fazendo diversos progressos nisso, né? E o que a gente precisa para isso? A gente precisa de conhecimento sobre a linguagem, né? Saber como que a linguagem é estruturada, entender como dividir a linguagem em componentes mais simples, né? Para ir processando. A gente precisa de conhecimento sobre o mundo e a gente precisa combinar diversas formas de conhecimento. Então, em geral, esse é o caminho para você ter um sistema de processamento de linguagem natural que consiga uma eficiência boa, né? Mas, na prática, essas coisas são muito difíceis de obter. A gente está fazendo progresso nessa direção, mas é muito difícil. Aí, frequentemente, um atalho que se usa no processamento de linguagem natural é construir modelos probabilísticos de linguagem. Então, analisa um monte de texto, né, que a gente chama de corpus, né, um conjunto grande de texto, analisa como que a linguagem está sendo usada ali, e em vez de tentar categorizar, entender o que é verbo, o que é substantivo, não, esquece tudo isso e tenta fazer modelos probabilísticos para entender como que as palavras são usadas. E fazendo as coisas desse jeito, a gente consegue uma eficiência bem razoável, né? Por exemplo, aquele modelo da OpenAI que eu falei um pouco antes, o GPT-3, ele é um modelo de linguagem que consegue escrever artigos porque ele aprendeu como a linguagem é usada num corpus muito grande de textos, né? Outra coisa que a gente também faz com frequência em vez de tentar resolver o problema grande de ter conhecimento sobre o mundo, conhecimento sobre a linguagem, a gente pica o texto em componentes mais simples e tenta entender esses componentes mais simples. Então, falando desses componentes mais simples, o que a gente faz com muita frequência em processamento de linguagem natural é exatamente isso. Começa pelas palavras, tenta entender as palavras, qual o uso delas, o que elas estão fazendo, né? Usa também a morfologia, né? Para saber se é uma palavra derivada de outra, se tem sufixo, se tem prefixo, entender o papel desses pedaços da palavra no texto, né? A partir disso a gente tenta entender a sintaxe, como que essas palavras estão sendo usadas, está sendo usada como verbo, substantivo, adjetivo, tenta entender um pouco da sintática. Aí disso a gente vai para a semântica, né? Tentar ver o que está sendo falado ali naquela frase, né? Que tipo de conhecimento está sendo referenciado, até o momento que a gente consegue contextualizar tudo, né? E realmente compreender. Aí, obviamente, esses níveis superiores aqui são difíceis de alcançar
em geral, quando a gente faz um sistema de processamento de linguagem natural, a gente acaba ficando nos níveis mais iniciais, mas ainda assim a gente consegue tirar bastante conhecimento dos textos. Aqui a mesma história da nossa pirâmide anterior, mas agora mostrando as técnicas, as palavras-chave, do que você precisa pesquisar para implementar cada um daqueles níveis. No nível das palavras e da morfologia, a gente usa tokenização para identificar os tokens e análise morfológica para identificar os pedaços das palavras. A partir disso a gente tem análise sintática, a gente vê o papel da palavra, ou do token na frase, e aí vai subindo, análise semântica, entender o sentido das palavras, o que elas se referenciam, e aí os níveis mais altos, no topo da pirâmide, análise de discurso, pragmática, conhecimento, raciocínio baseado em conhecimento e geração de texto. Bom, a gente não tem tempo na disciplina, nem esse é o propósito na disciplina de ciência de dados básica, entrar nos detalhes das questões de processamento de linguagem natural. A ideia é só mostrar para vocês os caminhos. A gente não vai cobrir as etapas que eu acabei de falar, mas eu queria mostrar que a gente tem nos nossos tutoriais notebooks com coisas de análise básica de texto. Então, você entra aqui na parte de modelagem de texto, vocês podem ver que tem essa parte de tokenização e toda a parte do trabalho inicial de textos, remover o que a gente chama de stop words, que são palavras muito comuns, que não são interessantes nas análises, descreve como remove acentos, normaliza os textos, como a gente vê as frequências das palavras e tenta diferenciar os textos, nesse caso é um tipo de análise de reclamações em bairros, reclamações para a prefeitura, então mostra coisas como como que cada bairro reclama de coisas diferentes, Então só vendo coisas simples como frequência das palavras e fazendo algumas word clouds, a gente já consegue ter essa ideia. Então é uma espécie de análise exploratória aplicada a texto. Mas obviamente é apenas a base da pirâmide, são análises bem simples, mas o toolkit que a gente usa aqui, o NLTK, que é esse que está descrito, é um toolkit muito interessante e você consegue fazer muito mais coisas, então quem quiser se aprofundar pode ver isso. Os alunos da UTFPR que quiserem se aprofundar podem fazer a disciplina de Ciência de Dados 2 ou Recuperação de Informação. Apesar da gente não se aprofundar nas técnicas de processamento de linguagem natural em si, eu queria só fazer uma ligação aqui, e já que vocês estão acostumados a fazer algoritmos de machine learning em cima de dados estruturados, vocês sabem fazer classificação, sabem fazer regressão, clusterização em dados estruturados, eu queria só mostrar para vocês verem que dá para fazer a mesma coisa com texto. A técnica, na verdade, é muito simples. Claro que quando vocês estudam processamento de linguagem natural, vocês veem algumas coisas mais elaboradas do que isso. Mas se vocês quiserem já começar e experimentar, uma forma muito simples da gente fazer, por exemplo, clusterização ou classificação em cima de texto, é a gente pegar os textos e criar matrizes a partir dos textos. Aí o que a gente tem nessas matrizes são, em cada linha, a gente representa o texto, se for uma matéria de jornal, sei lá, o ID da matéria, o título da matéria, e aí a gente faz cada coluna representar uma palavra, obviamente isso é exagerado, tem formas mais eficientes de fazer isso, mas basicamente dá para fazer isso e essa é na linha do que é feito na prática. Você pode, por exemplo, remover as palavras mais comuns, mas aí você cria, as colunas representam todas as palavras. E aí o que você faz é marcar com 1 sempre que um determinado texto tem uma palavra e 0 se ele não tiver. Então agora você criou uma matriz, o número de linhas é o mesmo número de documentos que você tem no conjunto, as colunas é a quantidade de palavras que você tem nesse conjunto de documentos, e você marca com 0 ou 1, dependendo se o documento tem ou não a palavra.
Aí tem outras formas, né? Essa é a forma mais simples, já dá para fazer classificação, clusterização, se vocês quiserem, com essa matriz. Faz como se fosse uma coisa qualquer, o que agora as palavras viram as variáveis. Né? Ter ou não uma palavra é uma variável. Mas essa é a forma mais simples, aí forma mais elaborada de fazer isso. Tem outros jeitos de colocar um peso nessa matriz. Né? Em vez de usar só 0 ou 1, dá para a gente colocar um peso de acordo com a importância da palavra, tanto na importância geral da palavra quanto a importância da palavra no texto. Né? Mas isso a gente estuda em outras disciplinas. E também tem outras formas de representar isso, né? Formas mais avançadas. Né? Aqui essa matriz cheia de 0 e 1 representando as palavras é uma forma ineficiente de tratar isso. Aí tem outras formas mais avançadas que representam palavras ou sentenças inteiras como vetores, e aí esses vetores são usados na representação. Né? Então a palavra aqui é a dimensionalidade alta, né, que essas matrizes vão ter, e obviamente isso demanda bastante processamento. Aqui só um exemplo de como que faria uma matriz dessa. Né? Então aqui a gente tem os nossos textos, né? E em cima a gente tem as nossas palavras e marca com 0 ou 1 se tem ou não esse texto. É uma forma simples, se vocês quiserem experimentar e aplicar os mesmos algoritmos de machine learning que vocês estão aplicando, usando outros tipos de variáveis, dá para aplicar assim, não é difícil. Um componente bem importante quando a gente está fazendo processamento de linguagem natural é definir bem o corpus. O corpus é o conjunto de documentos que a gente vai usar para treinar os nossos algoritmos, aprender quais são as palavras mais importantes, ou aprender os padrões de linguagem que são aplicados num determinado problema. Então sempre a gente tem que construir o nosso corpus, né? Obter um conjunto de documentos. Por isso eu falei para vocês tomarem cuidado no começo da disciplina para não escolherem um tema que demandasse muitas coisas de processamento de linguagem natural. Porque, em geral, vocês teriam bastante dificuldade de obter e construir um corpus adequado. Né? Então eu pedi para vocês evitarem esse tipo de abordagem. Quando a gente faz uma disciplina mais voltada para processamento de linguagem natural, aí já a gente faz todo mundo junto esses processos, indica outros corpos, então é mais adequado. Mas é muito importante definir bem o seu corpus. É como se fossem os dados de treinamento, os dados de análise que a gente limpa numa análise normal. O corpus, quando a gente está falando de processamento de linguagem natural, é muito importante. A gente tem que cuidar bem dele, limpar bem e manter ele ao longo do tempo. Existem diversos corpus ou corpora que já estão prontos, né? Alguns são livres, outros você tem que pagar. Né? Aqui alguns exemplos em inglês, uns são predirecionados para mais uma coisa ou outra. Né? Por exemplo, aqui temos uns otimizados para esse Pentree Bank, é otimizado para questões de análise sintática das palavras. E tem diversos outros textos, né? Dependendo do seu objetivo, você vai escolher um corpus adequado. Em português também tem alguns corpora, esses são alguns exemplos, né? Esse Floresta Tree Bank também para essas questões de análise sintática, né? Nós temos textos também e textos de matéria, né? Textos literários e matérias de jornais. Agora aqui voltando brevemente à questão anterior, né? O que complica, o que dificulta os sistemas de processamento de linguagem natural? Aí o que a gente viu são as questões de contexto e significado. Isso é muito difícil para a máquina entender. Aí a abordagem tradicional, essa que eu apresentei para vocês, né, o que a gente ainda usa bastante hoje em dia para fazer diversas coisas, né, é o básico em processamento de linguagem natural, é a gente fazer isso, subir aquela pirâmide, né, construindo camada a camada, adicionando complexidade à medida que a gente vai subindo a nossa pirâmide. Mas tem outra abordagem, uma abordagem mais recente, né, que tem se mostrado extremamente eficiente para a maioria das tarefas. Não significa que todo o resto de processamento de linguagem natural não é mais importante, continua sendo importante, continua sendo
a base, né, da nova abordagem também, né, tudo continua muito relevante, mas hoje em dia a gente tem essa tendência de cuidar de problemas que são muito difíceis usando Deep Learning, né, tanto em questões de imagem, questões de vídeo e também em questões de linguagem. E aí, nessa questão, quando a gente usa Deep Learning, em vez da gente usar modelos complexos que são baseados em coisas de especialistas, em teorias muito bem fundamentadas, né? O que a gente faz é usar redes neurais, uma rede neural profunda, né, com muitos níveis, que tem bastante grau de flexibilidade, né, para capturar o que é que a gente chama de contexto e significado. Na verdade, ninguém define o que é contexto nem significado, a rede neural vai tentar aprender aquilo de acordo com o texto, né, do corpus que a gente vai alimentar ela e a tarefa que a gente vai impor. Então, essa coisa do contexto e significado, em vez de a gente ter modelos e ferramentas tentando adicionar contexto e significado na nossa análise ou no nosso algoritmo, a gente deixa simplesmente a rede neural tentar capturar essas coisas. Ninguém sabe o que ela capturou, mas em geral os resultados são muito bons. Então, em geral, essas abordagens são superiores, por exemplo, para tradução de texto, para geração de fala, geração de texto, para a maioria das abordagens mais alto nível, né, subindo mais nos níveis da pirâmide. Em geral, técnicas de Deep Learning são mais adequadas. As técnicas tradicionais, hoje em dia, ainda são bem importantes em diversos cenários, mas elas acabam sendo usadas mais para análise exploratória, né, ou criar modelos que são mais fáceis de explicar do que as redes neurais. Bom, e aqui falando rapidamente, essas tecnologias de Deep Learning que realmente revolucionaram o processamento de linguagem natural, né, só algumas tecnologias que realmente fizeram com que a área avançasse bastante, e essas tecnologias foram fundamentais nisso. Primeiro, redes neurais convolucionais, que elas geram novas features, né, rearranjam as entradas, gerando novos padrões que, em geral, ajudam nas tarefas de machine learning, redes neurais recorrentes e a long short-term memory, que é um tipo de rede neural recorrente, que é capaz de lembrar o passado, ou seja, você está lendo, né, ou processando as palavras no seu algoritmo, essa rede consegue lembrar as palavras anteriores para ajudar na contextualização das palavras que estão sendo processadas. E outro avanço bem importante também é a questão do word embeddings, que são aquilo que eu mencionei de você representar palavras ou sentenças como vetores, né, numéricos, mas que encapsulam o significado daquelas palavras, né? Apesar disso não ser, em geral, esses modelos de word embeddings não são construídos com redes neurais profundas, eles são muito usados em Deep Learning. E aqui, só para fechar, um meme que eu gostei bastante, foi me enviado pela minha irmã, que é linguista, e mostra aí o menininho dizendo que, né, o cientista da computação dizendo que tem um tokenizador que é 99%, tem 99% de acurácia, né? Então ele identifica muito bem as palavras, mas o linguista já pergunta, mas o que é uma palavra? Bom, a gente não consegue definir, nenhum linguista consegue definir. Na verdade, o conceito de palavra é um conceito muito complexo e que não existe uma definição perfeita para isso. Cada língua tem um conceito de palavra diferente e em nenhuma língua é perfeitamente claro o que e o que deixa de ser uma palavra. Então, só para mostrar que os problemas, né, são muito mais profundos do que a gente pode imaginar. Processamento de linguagem natural é uma área bem complexa, mas é exatamente porque é uma área complexa que a gente precisa estudar, a gente precisa de boas pessoas aprendendo e trabalhando com esse tipo de questão. E aí, só umas referências. Aqui é o livro daquela biblioteca que eu mostrei nos exemplos dos tutoriais. O NLTK é uma biblioteca para Python que é muito usada, muito útil para diversas tarefas de processamento de linguagem natural. E ela tem um livro, né? Eles disponibilizaram um livro que é grátis, vocês podem obter esse livro.
Bom, esse outro livro também, né, diversos dos slides foram baseados nesses professores, no conteúdo desses professores. Esse livro também é excelente. Bom, então era isso, pessoal. Obrigado.